Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos! Hoje nós vamos tratar de um capítulo da patologia oral e maxilofacial, que é o de patologia das glândulas salivares. As glândulas salivares se constituem em órgãos que são responsáveis tanto por produzir quanto por secretar a saliva. As glândulas salivares, elas possuem uma relação anatômica e fisiológica com a boca e a saliva desempenha variadas e importantes funções na cavidade oral. As glândulas salivares, elas se apresentam também como um dos locais com grande incidência de patologia, sendo de todos os casos o local com maior variabilidade de patologias tumorais no corpo. Os tumores de glândulas salivares chegam a representar cerca de 3% do total de tumores do corpo. Bem, nós temos uma condição de que, embora a população em geral saiba o que é a saliva, esta mesma população tem pouco conhecimento sobre as glândulas salivares. Já por outro lado, embora os profissionais de saúde tenham formação na área, existe uma vivência clínica pequena com a estrutura das glândulas salivares. E aí, por último, quando existe aí uma suspeita ou mesmo uma confirmação de patologia salivar, existe aí a possibilidade de um retardamento para que o diagnóstico preciso seja definido e, portanto, para que a terapêutica correta seja instituída. E isso geralmente conduz a uma persistência ou mesmo um agravamento da situação clínica. Então, as glândulas salivares, tanto maiores como menores, podem ser acometidas por doenças de etiologias distintas e nós vamos, portanto, contribuir para o estudo dessas doenças a fim de que elas possam cada vez mais serem diagnosticadas de maneira tempestiva e tratadas corretamente a fim de que essas condições elas não se tornem ainda mais complicadas do que o seu processo inicial. Então, nós vamos abordar aí, especialmente, as alterações das glândulas salivares de ordem infecciosa e inflamatória, aquelas relacionadas com os fenômenos de retenção ou extravasamento de muco e também as questões que envolvem tumores que se originam aí de tecidos glandulares, certo? Então, vamos falar de neoplasias benignas e malignas. Então, vamos começar. Então, pessoal, aqui está a nossa listinha inicial. Nós vamos primeiro tratar das patologias das glândulas salivares que não são lesões tumorais, tá? E aí depois nós vamos abrir uma partezinha para falar daqueles que são tumores oriundos das glândulas salivares, beleza? Então, essas lesões aqui, elas são algumas derivadas de traumas, outras derivadas de infecções, outras derivadas de condições autoimunes, beleza? Então, são de causas diversas, né? Mas todas elas acometem glândulas salivares maiores ou menores e nós vamos abordar nas suas características clínicas, quando houver histopatológicas e também de tratamento, beleza? Então vamos falar a respeito da mucocele, rânula, cisto do ducto salivar, cialolitíase, cialoadenite, quelite glandular, cialorreia, xerostomia, síndrome de Sjögren, dentro daquelas condições não tumorais, tá? E aí lá para o fim do capítulo, nós vamos aqui citar quais as patologias das glândulas salivares que são tumores e que também nós vamos escolher aquelas que são as mais comuns. Então vamos começar falando aí a respeito da mucocele. Bem, pessoal, a mucocele é um tipo de lesão relativamente comum da cavidade oral e ela surge quando ocorre a ruptura do ducto de uma glândula salivar. Quando esse ducto ele se rompe, como a glândula salivar ela está em constante produção do seu produto, que é a mucina, este produto, ao ser drenado a partir da porção secretora terminal e não conseguindo chegar até a superfície do tecido, que é a mucosa que reveste a cavidade oral, este conteúdo ele vai passar pela região de ruptura que se sucedeu aí no ducto e vai se acumular nos tecidos moles adjacentes aí a onde o ducto está localizado, tá? Esse extravasamento, como eu já comentei, ele é resultante de trauma,
certo? Então, em muitos casos, pode ser que o paciente não se lembre de um trauma associado, mas a localização geralmente é aquela onde é possível que o paciente venha a produzir um dano e que esse dano traumático ele vá corresponder à ruptura desse ducto glandular, tá? Então a mucocele, ela não é um ducto, ela não é um cisto verdadeiro, né? Uma lesão que, embora tenha um conteúdo líquido, que é o produzido pela glândula em si, mas ele não é um cisto verdadeiro. A gente tem que se lembrar que as lesões císticas, elas derivam de uma proliferação epitelial, geralmente estimulada por algum fator local, que pode ser inflamatório ou então não conhecido, porque existem os cistos que derivam de razões necessariamente não inflamatórias, mas porém é necessário que o epitélio exista, ele prolifere e ele gere uma região interna de extravasamento das células necrosadas, e isso aí gera uma pressão intracelular, que é uma pressão intraluminal, na verdade, que vai puxar o plasma sanguíneo e vai fazer com que essa lesão ela se retroalimente com o passar do tempo. Então, esta lesão que é a mucocele, embora ela tenha uma organização que se assemelha a um cisto, na verdade ela não é um cisto verdadeiro, porque o que vai gerar o seu surgimento não é um epitélio que prolifera e depois células centrais degeneram. É, na verdade, um ducto de uma glândula que sofre uma ruptura e este conteúdo que é produzido pela glândula extravasa para os tecidos adjacentes, tá? Então, nós vamos abordar as características clínicas desta lesão. Antes de falarmos especificamente nas características clínicas, é importante citar a frequência de localização da mucocele. Veja que está citado aí que 75% das lesões elas surgem em lábio inferior, lateralmente à linha média. 75% é uma quantidade relativamente alta, né? E sendo que no lábio superior é raro. Então, muitas vezes o próprio paciente tem hábito de morder o lábio e aí numa dessas ele consegue lesionar o ducto de uma glândula salivar menor. Tá? Não estou dizendo que é o único tipo de dano possível seja ocasionado por o paciente mesmo, né, mordendo, mas é uma frequência alta esse tipo de lesão produzida desta forma. Aqui também nós temos uma imagem que mostra um esquemazinho correspondendo às porções secretoras terminais ali dessa glândula salivar menor, o ducto rompido aí na região da porção estriada e a mucina extravasando e se localizando aí entre os tecidos moles adjacentes. Veja que nesse caso aí a mucina ela vai se encaminhar e ela vai se acumular bem abaixo do epitélio subjacente. E isso vai ser um motivo importante na determinação do aspecto de coloração da lesão, tá? Então, como está citado aí, quando a mucina ela se localiza bem embaixo, aí na região do epitélio, bem embaixo, ali próximo da superfície, ela vai demonstrar uma coloração que é translucente azulada, graças ao fato de que, como nós não temos muito tecido que esteja acima do acúmulo de mucina, isso acaba permitindo que a coloração da mucina ela possa ser visualizada através da superfície. Porém, quando essa lesão ela acontece de uma angulação ou de uma localização que facilite ou que torne mais provável que, ao invés de a mucina subir e se localizar mais próximo da superfície, na verdade a mucina desça e fica ainda mais profunda, aí a quantidade de tecidos que vai estar em camadas superiores ao acúmulo da mucina faz com que na superfície não seja possível identificar uma modificação na coloração, e aí a coloração da mucosa na área onde está localizada a lesão, ela se apresenta com aspecto de normalidade. Bem, clinicamente, a lesão ela se apresenta em uma forma típica de cúpula, porém pode se apresentar em outros tipos de formas, mas
a forma de cúpula ela é a mais comum, né? Principalmente a partir da forma como a lesão ela se estabelece, né? Com esse acúmulo de mucina subjacente aí aos tecidos superficiais. Então, a forma mais comum é essa de uma semisfera. Ela pode variar de tamanho, né? Indo de milímetros, 1 a 2 milímetros, chegando até a centímetros. Elas são mais comuns em crianças e adultos jovens, no entanto, elas podem ocorrer a qualquer idade, né? Porém, em crianças e em adultos jovens, esse histórico ele se dá com maior frequência, graças à propensão, né, de pacientes com essa idade terem de estarem mais submetidos a episódios de trauma. Elas podem se apresentar flutuantes ou firmes à palpação, né? Isso quer dizer que quando nós realizamos o exame clínico, quando a gente vai palpar, a lesão ela pode correr na superfície, ela pode deslizar na superfície do tecido, ou então ela pode permanecer firme. Essa característica aí ela vai depender do histopatológico aí da área, né, de como que está os tecidos adjacentes. Então, por exemplo, se a mucina ela se localizar em um tecido que tenha uma quantidade menor de substância fundamental, mais aderida aos tecidos subjacentes, existe uma tendência de que ela esteja mais firme. Agora, se ela ocorrer em um tecido que esteja geralmente longe de tecido ósseo ou mesmo se houver um acúmulo muito intenso, uma distensão muito grande do tecido, aí é possível que ela não consiga flutuar e se torne firme a palpação, tá? Geralmente ela vai durar um período de tempo, ela pode de dias ou pode se estender, né, a sua persistência por anos a fio, e aí o paciente vai relatar que é um aumento de volume que de vez em quando aparece, ou seja, recorrência, né? Por isso a gente chama de tumefação recorrente, e em alguns casos acontece de o próprio paciente conseguir traumatizar a própria mucosa que recobre a lesão, e quando isso ocorre, vai haver a liberação do conteúdo aí fluido que está contido, e aí a região ela vai ficar com ulceração superficial, tá? E nesse caso pode acontecer posteriormente uma repitalização, um fechamento dos tecidos superficiais, uma recorrência da lesão, tá? Então, não necessariamente a lesão ela precisa ser removida. Existem casos de resolução sem a intervenção cirúrgica, mas em alguns casos a persistência por um período muito longo indica que se não houver interferência cirúrgica, essa lesão ela vai permanecer recorrendo. O histopatológico da lesão revela um tecido onde existe a presença da mucina extravasada, adjacente à área onde a mucina ela se concentra, a presença de um tecido de granulação reacional. Eu já comentei com vocês que o tecido de granulação reacional ela é comum de processos inflamatórios crônicos, né? Então, por isso nós vamos ter células do quadro agudo e crônico, né? Então, nós vamos ter um processo misto, e nós vamos ter também a presença do ducto salivar rompido, de onde vai estar, né, drenando a mucina. E nós podemos também visualizar em cortes histológicos glândulas salivares menores e o infiltrado crônico e ductos dilatados. Nessa fotomicrografia aí, nós visualizamos o epitélio de superfície, a mucosa subjacente, a lâmina própria, né, da mucosa, e abaixo nós temos esse concentrado aí de tecido que é o tecido de granulação reacional. E nessa região central nós temos a mucina que está acumulada nesta região aí. O tratamento, ele, quando é indicado, é feito por meio da excisão cirúrgica da glândula salivar menor. Essa glândula que vai estar alimentando a lesão, ela deve ser removida nas situações em que a lesão ela não consegue uma resolução espontânea e ela se torna recorrente ou ela se torna de uma duração muito longa. Bem, pessoal, na lesão seguinte, a rânula,
nós estamos abordando um tipo de lesão muito semelhante à mucocele, mas que recebe essa denominação por causa da sua localização. Então, as mucoceles que ocorrem no soalho de boca são denominadas de rânulas. Essas lesões, elas adquirem essa nomenclatura graças ao seu aspecto clínico, né? Já que a rânula é uma palavra que deriva do latim e significa rã. Então, este nome ele vai assemelhar ao aspecto translúcido que a rã apresenta e é justamente assim que a mucosa vai se apresentar aí na região do assoalho de boca quando a mucina aí se acumula, tá? A rânula ela é uma mucocele que se forma derivada de lesão que ocorre nos ductos ou da glândula submandibular ou de glândulas salivares menores localizadas aí nessa região, na região de soalho de boca lateral o freio lingual, né, a lateral a linha média, e que tem como características clínicas se apresentar com a coloração mais azulada. Entretanto, a coloração ela pode ser não muito modificada quando houver uma rânula que tem uma profundidade maior. Mas se nós estivermos falando de rânulas mais superficiais, ela vai se apresentar com aspecto flutuante aí na região do soalho de boca e ela se caracteriza por ter um diâmetro maior do que o de outras mucoceles. Em primeiro local, porque se o ducto rompido for o da submandibular, a submandibular ela produz o produto de secreção dela é mais volumoso do que os de glândulas salivares menores, além do fato também de que esse tecido aí ele é bastante rico em substância fundamental, em matriz extracelular, e ele facilita a dispersão da mucina ocupando uma área maior e o aumento de volume. Inclusive, esse aumento de volume, se ele se der de maneira mais intensa, ele vai produzir elevação da língua, tá? Então, é típica lesão do soalho de boca que ocorre lateral à linha média, ali bem ao redor do freio lingual, e também corre o risco de sofrer liberação de muco, e ele vai acontecer se a lesão ela sofrer algum trauma adicional com ruptura do epitélio superficial, tá? Ela também pode recidivar, ela pode acontecer também bem profundo. Então, quando o ducto da glândula se rompe, porém a mucina ela vai dissecando o músculo milioidal e aí ela vai se localizando cada vez mais profundamente em relação ao epitélio que reveste o soalho de boca. Ela, em vez de produzir o aumento de volume no soalho de boca, ela vai produzir uma tumefação na região do pescoço. Aí essa vai ser um pouco mais difícil de diagnosticar. Do ponto de vista histopatológico, ela não tem muitas modificações em relação às demais mucoceles, basicamente quais os tecidos adjacentes que nós vamos visualizar. Se for uma superficial do soalho de boca, a identificação ela vai ser mais fácil, inclusive no histopatológico. E o tratamento nesse caso aí vai ser a remoção da glândula salivar, né? São lesões que geralmente indicam um tratamento, e esse tratamento é justamente como a gente viu, a remoção da glândula que está associada, que foi a que teve o seu ducto lesionado. Vamos agora abordar os aspectos relativos ao cisto do ducto salivar, né? O cisto do ducto salivar, ele se constitui numa lesão cística verdadeira. Ele tem uma origem a partir de células epiteliais que formam as glândulas e, por um motivo não conhecido, essas estruturas são estimuladas a produzirem uma lesão cística, sendo ela mais comum em adultos e oriundas de quando se trata de glândula salivar maior, relativa a epitélios provindos daqueles que constituem o parênquima da parótida. E quando provinda de glândula salivar menor, ela vai ter um aspecto clínico que vai lembrar uma mucocele. Entretanto, histopatologicamente é possível identificar a estrutura cística típica com epitélio que reveste a luz cística
e isso é um fator que tem significado na hora de definir qual lesão se trata. Então, do ponto de vista histopatológico, quando a lesão ela for similar ao mucocele, ela vai poder ser distinguida a partir da presença desse epitélio de revestimento, que pode se apresentar de tipos diferentes, porque a depender de qual local da glândula surge esse tecido epitelial, nós podemos ter epitélios mais escamosos, ou mais cúbicos, ou colunares. Então, eu posso estar falando de região de ducto estriado, ou região de ducto intercalar, ou região de ducto excretor. Então, a depender de qual trajeto, por exemplo, de um epitélio ductal que tenha sido aquele que derivou ao surgimento do cisto, ele pode ser aquele que vai estar presente formando o epitélio que reveste a luz cística. O lume vai ter uma secreção fina ou mucoide e é possível que se verifique que o aspecto do epitélio que reveste esse conteúdo líquido, ele não se faz de maneira lisa, como a gente observa, plana, como a gente observa na maioria dos cistos. Ele tem uns sulcos papilares que se projetam para dentro do lúmen, e essa é uma característica que tem uma certa especificidade dentro aqui dessa lesão, tá? O tratamento indicado é uma incisão cirúrgica. As lesões císticas geralmente elas progridem, elas não têm uma tendência de regressão, então nós geralmente indicamos uma abordagem cirúrgica conservadora, né? Haja visto o fato de que ela não vai afetar os tecidos adjacentes, né? E com uma possibilidade de remover total ou parcialmente a glândula, se for realizado o tratamento e a remoção dos tecidos epiteliais envolvidos, não existe razão para recidiva desse tipo de lesão. Bem, pessoal, na sequência aí vamos abordar a cialolitíase, ou também denominada de cálculo salivar, tá? Essa patologia, ela resulta na produção de uma estrutura calcificada denominada de cialolito. O cialolito, ele se desenvolve dentro do sistema ductal glandular, ou seja, em alguma região de ducto de glândula, em qualquer altura que seja, de qualquer trecho glandular. E os autores acreditam que este cialolito ele surge a partir de íons que vão se depositando sobre restos orgânicos, bactérias ou até mesmo corpos estranhos que estejam presentes aí no trajeto do ducto, se acumulando, favorecendo a sua calcificação. Tá? Não se sabe ao certo por que inicia-se o processo de formação de calcificação dessas estruturas, mas sabe-se que é um tipo de calcificação denominada de distrófica. Né? A calcificação distrófica é aquela que acontece sem relação com o metabolismo sistêmico do cálcio. Né? Nesse caso aí, nós teríamos uma calcificação metastática. Tá? Então, é um evento localizado, e este evento localizado, ele cursa com a formação de uma estrutura calcificada denominada de cialolito. Então, clinicamente, nós temos algumas características interessantes. Primeiro é que a frequência dela é mais comum o envolvimento do ducto da glândula submandibular e acomete mais jovens e adultos, ali por volta de meia idade. E o paciente, ele relata, né, dor ou tumefação episódica, principalmente nos momentos das refeições, que é quando o estímulo para a salivação ele está mais intenso e isso vai produzir uma pressão do produto da glândula salivar, tentando empurrar o cialolito que está aí obstruindo a luz ductal. Tá? Então, nós temos um esquemazinho aí mostrando a calcificação que está ali presente na luz do ducto e abaixo a mucina tentando empurrar o cialolito para poder chegar até a superfície da cavidade oral. Então, é basicamente este evento aí de pressão que se estabelece principalmente durante as refeições que gera no paciente esse incômodo e essa dor que ele relata
durante a consulta. Bem, pessoal, um dos exames que nós podemos solicitar para poder ajudar a diagnosticar a cialolitíase são os exames de imagem, né? Então, nós podemos solicitar radiografias. Algumas radiografias vão ajudar e outras podem dificultar. Então, a melhor tomada radiográfica para fazer o diagnóstico de cialolitíase são as radiografias oclusais, porque essas permitem uma dissociação da radiopacidade da lesão com a radiopacidade da mandíbula. Já que a lesão ela é uma lesão calcificada, ela vai se apresentar como uma massa radiopaca. Entretanto, se a calcificação ela for pequena, é possível que não se verifique bem ainda nos exames radiográficos. Aí, nesse caso, nós podemos solicitar outros tipos de exames, né, que vão também ajudar, que são as ultrassonografias, as tomografias computadorizadas. Ainda em relação às imagens radiográficas, é preciso ter cuidado quando se realiza, por exemplo, radiografias panorâmicas ou radiografias periapicais. No caso desse exame aí de imagem mesmo, dessa radiografia panorâmica, eu vou apontar para vocês aí a massa radiopaca, que é o cialolito, e vocês vão ver que a imagem ela vai se sobrepor à imagem radiopaca do osso da mandíbula, aí entre as raízes dos dentes, dos premolares inferiores. Então, nós vamos ter essa possibilidade, né, de sobreposição de imagem, que vai, em algumas situações, quando não está sob posse dos dados clínicos, confundir isso aí com uma lesão intraóssea, tá? Então, essa é uma ressalva importante em relação ao diagnóstico radiográfico, que a depender do tipo de tomada que se obtenha, essa tomada radiográfica ela pode ser bastante útil, mas ela também pode, em outros casos, ser motivo de sobreposição e de confusão com lesões intraósseas. Histopatologicamente, nós vamos fazer uma distinção sobre os aspectos macroscópicos e os aspectos microscópicos, né? Macroscopicamente, o cialolito ele vai se apresentar como um duro aumento de volume que tem um formato arredondado e com uma coloração que vai ser tipicamente amarelada, embora podemos ver também cialolitos de cores brancas ou de cores marrons, tá? No histopatológico em si, no aspecto microscópico, ele vai se apresentar como massas calcificadas e essas calcificações elas vão se apresentar como laminações concêntricas, ou seja, essas laminações elas representam as camadas que vão se depositando para que haja um aumento do diâmetro da lesão. Essas calcificações elas estão associadas justamente com o que a gente tinha comentado anteriormente, que são esses ninhos de restos orgânicos amorfos, que são os locais que geram as condições para a deposição dos íons que vão produzir o material calcificado. Bem, no que diz respeito ao tratamento, os cialolitos, ou cialólitos, como também são descritos na literatura, eles são tratados de maneira diferente a depender do seu tamanho. Para cialólitos pequenos, existe a possibilidade de uma abordagem mais conservadora. Nessa abordagem conservadora, leva-se em consideração que o tamanho do cialólito permite que ele consiga ser removido aí do ducto glandular por um estímulo que se faça ao aumento de uma produção do fluxo salivar. Existe uma tentativa de massagem da glândula ou então a possibilidade de uso de substâncias, fármacos que auxiliam no aumento da salivação. Essas substâncias são chamadas de cialogogos e eles produzem um aumento do fluxo salivar e esse aumento do fluxo salivar conseguiria expulsar do ducto da glândula salivar cialólitos pequenos. Entretanto, se os cialólitos eles adquirirem um tamanho muito grande, essas abordagens conservadoras elas não são suficientes para o seu tratamento e aí é necessário que haja uma abordagem cirúrgica. Então, essa remoção cirúrgica ela pode ser feita com duas repercussões. Uma repercussão que se dá quando nós estamos falando de glândulas salivares
maiores. Então, se a remoção do ducto, se a remoção do cialólito dentro do ducto produzir uma lesão extensa na glândula, pode ser que seja necessário remover a glândula junto com o cialólito. E no caso de glândulas salivares menores, a remoção da glândula junto com o cialólito geralmente é uma recomendação. Uma outra técnica também que é relatada na literatura, em início, né, de utilização, é chamada de litotripsia. A litotripsia é uma técnica utilizada para cálculos, certo? Que pode ser também utilizada para cálculos salivares, no caso, cialólitos. E aí, nesse caso, nós temos uma máquina que leva um equipamento que ele chega por endoscopia e ele é guiado por exames radiográficos. E aí, quando o equipamento ele chega até o cialólito, ele fornece ondas de choque que fazem com que o cialólito ele se parta. Então, ele fragmenta a lesão e essa fragmentação permite que ele consiga ser removido, né, por meio de estímulo ao aumento do fluxo salivar. Bem, pessoal, na sequência aí vamos falar de um processo que envolve a inflamação das glândulas salivares, que é chamado de cialoadenite. O termo cialose, ele é empregado para fluxo salivar ou salivação. E o sufixo "ite", ele é empregado para processos inflamatórios. Então, inflamações das glândulas salivares, que têm etiologias diversas, recebem essa nomenclatura. Então, elas podem ser virais, bacterianas, condições sindrômicas, onde existe uma diminuição significativa da produção de saliva, dentre outras condições aí que também afetam o fluxo salivar, vai redundar em condições que provocam processos inflamatórios no parênquima glandular, tá? Dentro dessas condições aí, das virais, por exemplo, nós temos a cachumba como sendo a causa mais comum, né, de desenvolver cialoadenite viral. No caso das cialodenites bacterianas, geralmente os eventos bacterianos estão relacionados com algum fator que reduza o fluxo salivar. Por exemplo, se houver a formação de um cialólito aí no sistema ductal, isso vai favorecer uma possível infecção bacteriana secundária que pode conseguir uma migração, né, uma disseminação retrógrada por esse sistema ductal, chegando até as demais regiões do parênquima da glândula, tá? Um outro evento também que não está citado aí é a possibilidade de cialoadenite secundária a procedimentos cirúrgicos abdominais. Então, pacientes que realizam cirurgia abdominal geralmente passam um período de tempo com uma suspensão da utilização da via oral para se alimentar, para ingerir líquidos. Aí, nessa circunstância, vai haver uma redução do fluxo salivar, produzindo um processo de inflamação ou uma cialoadenite, que recebe o nome de cachumba cirúrgica. Bem, no que se refere às características clínicas, temos aí, né, descrito aquelas que são mais relevantes. Então, no caso, as que envolvem a parótida, geralmente se tratam de condições bacterianas agudas. E aí, nesse caso, nós temos uma condição geralmente unilateral, chegando no máximo a 25% das condições bilateralmente, né, se estabelecendo nas duas parótidas. Tá? A glândula afetada, ela vai desenvolver os sinais clássicos do processo inflamatório, ela vai ter edema, ela vai ter dor, a pele adjacente ela vai tender a ficar eritematosa também e o paciente pode apresentar uma febre baixa. Pela localização, vai haver uma limitação da abertura bucal, que nós denominamos trismo. E em algumas condições, o paciente pode chegar a apresentar também drenagem purulenta, lá pelo orifício do ducto, da parótida, que se abre ali na altura do segundo molar superior. Tá? Se houver uma obstrução ductal, e essa obstrução ductal ela for persistente por um longo período de tempo, esse evento aí ele pode se estender
desenvolvendo uma cialodenite mais crônica. O exame histopatológico, ele revela diferenças entre o quadro agudo e o quadro crônico. No quadro agudo, nós vamos ter presentes aí na região do estroma, adjacentes ao parênquima, tanto da porção secretora terminal quanto do sistema ductal, células do quadro agudo, que são os neutrófilos. Nesse quadro agudo, nós não temos ainda danos e modificações arquitetônicas do parênquima glandular, nem do sistema de ductos e nem dos ácinos. No caso da cialodenite crônica, nós já vamos observar um quadro em que há uma modificação dessa estrutura do parênquima, em que observa-se que os ácinos eles vão ficar atróficos, ou seja, eles vão reduzir bastante o volume das células que compõem a porção acinar, que são as células que compõem a porção secretora terminal, e os ductos vão ficar dilatados. Então, essa é uma modificação importante que, no longo prazo, pode ocasionar problemas funcionais à glândula, né? E, além dessa modificação arquitetural do padrão do parênquima em si glandular, nós vamos encontrar a presença de uma inflamação do quadro crônico mesmo. São linfócitos que estão presentes aí no estroma, circunjacentes ao parênquima glandular. Existe uma condição crônica de esclerose, em que, além dos eventos citados aí para o quadro crônico, atrofia de ácidos, dilatação de ductos, linfócitos presentes, nós ainda encontramos uma fibrose do estroma, o que já é um evento significativo de limitação ou de danos incapacitantes para a função da glândula salivar. No que diz respeito ao tratamento, nós temos aí uma avaliação diferente do quadro agudo para o quadro crônico. Tá? No quadro agudo, nós temos o emprego de antibiótico-terapia, reidratação e, no caso da presença de abscesso, a possibilidade de drenagem. Tá? Nesse caso aí, mesmo com o tratamento instituído, nós podemos ter um índice de mortalidade relativamente alto, variando entre 20% e 50%. E esses óbitos eles estão relacionados à condição do paciente, que geralmente é de debilitação, e uma possibilidade relativamente alta de disseminação e sepse. Essas condições elas estão relacionadas a um prognóstico muito ruim da cialodenite. Tá? E o quadro crônico ele também tem o seu tratamento analisado e definido a depender da gravidade. Né? Nós temos abordagens para um quadro crônico conservadora, como é esse caso aí do quadro agudo, que pode ser também por meio de fármacos, ou então, casos mais graves, a abordagem cirúrgica. Dessas lesões todas aí que estamos abordando, essa é a única que não é tão comum assim. Na verdade, ela é rara. Ela é uma condição inflamatória rara que acomete apenas glândulas salivares menores. Ela está envolvida com etiologias diversas, né? Desde aquelas em que não se pode determinar, no caso as etiologias incertas, mas estão relacionadas a injúrias actínicas, ou seja, exposição prolongada ao sol, ou então ao fumo, ou então pacientes que já tiveram sífilis. Até a má higiene e fatores hereditários estão envolvidos no desenvolvimento desse tipo de inflamação das glândulas salivares menores, tá? Ela pode ser identificada sobre 3 tipos, né? O tipo simples e um tipo onde existe a produção de pus. Esse tipo onde existe a produção de pus, ela pode ser tanto superficial quanto profunda. Então, nós temos, na verdade, 3 tipos. O tipo simples, sem produção de pus. Nós temos o quadro clínico todo e ausência de pus, ou então o quadro clínico todo e mais a presença de supuração superficial ou a presença de supuração profunda. Clinicamente, nós temos uma imagem aí à direita posicionada abaixo, onde nós verificamos uma lesão que afeta o lábio inferior, né? Nós vamos verificar uma hipertrofia e inflamação das glândulas. A hipertrofia é o aumento do volume das células que formam as glândulas.
e elas, além de aumentarem o volume das estruturas glandulares, elas ainda vão estar inflamadas. Nós sabemos que o processo inflamatório em si, ele já é um processo que gera o aumento de volume, né? Um dos sinais clínicos do processo inflamatório. Então, tanto a hipertrofia glandular quanto a inflamação das glândulas em si colaboram sinergicamente para o aumento de volume do lábio inferior. Então, ele vai se apresentar tumefeito, de tal ordem que essa tumefação gera a sua eversão. A eversão do lábio é a sua virada para fora, né? A sua inclinação para fora. Isso também pode cursar com uma verificação clinicamente da abertura dos ductos dessas glândulas salivares menores que estão inflamadas e dilatadas, né? No caso das condições supurativas, se houver uma compressão, essas glândulas elas vão drenar um conteúdo mucopurulento. A quelite glandular não tem um histopatológico específico. Na verdade, o que se observa quando se faz um corte histológico da região é que a glândula se apresenta inflamada, né? Há um processo inflamatório glandular, que é uma cialoadenite crônica, e os ductos das glândulas estão dilatados, né? Então, este evento ele poderia ser uma cialoadenite que não dissesse respeito à quelite glandular especificamente. Então, a quelite glandular ela não tem um quadro necessariamente específico, mas junto com as características clínicas é possível se definir o tratamento, tá? E também é possível que se observe mudanças displásicas. As mudanças displásicas são padrões arquiteturais das células que não se mantêm, tipo relação do volume do núcleo com o citoplasma, essas características assim que são características eventos, inclusive relacionados com o potencial de malignização. O tratamento ele é cirúrgico, ele é denominado de vermelhectomia ou vermelhonectomia. Esse procedimento cirúrgico envolve a remoção do vermelhão do lábio, como é denominado, e veja que o histopatológico, como ele tem uma correlação com modificações da estrutura celular displásicas, é possível que em até 35% dos casos já exista a presença de um carcinoma de células escamosas que recobre o lábio, do epitélio que recobre o lábio. Na sequência, vamos abordar a cialorreia. O termo cialorreia, ele designa uma condição clínica incomum em que o paciente apresenta uma salivação excessiva, né? Essa condição, ela pode produzir desde engasgo em pacientes que tenham a saúde mental normal, até constrangimento social. Entretanto, em pacientes que apresentam retardamento mental, principalmente se forem crianças, essa condição pode levar ao desenvolvimento de úlceras na região ao redor da boca, né? E também queixo e pescoço. As causas atribuídas, elas vão desde irritações locais, raiva, envenenamento por metais pesados e uso de medicações agonistas colinérgicas. Essas causas são as causas mais frequentemente associadas à cialorreia, embora, como eu havia dito anteriormente, trata-se de um evento pouco comum, né? Existe a cialorreia que ela é branda, leve, e existe a cialorreia intensa e persistente. Nesse caso aí, é necessário que se faça uma abordagem de tratamento, que pode ser desde uma abordagem medicamentosa, a partir de substâncias anticolinérgicas, que são aquelas que estão envolvidas com a redução do fluxo salivar, e até mesmo uma abordagem cirúrgica. Aí embaixo nós temos as possibilidades de abordagem cirúrgica, que envolvem desde a excisão da submandibular e ligadura do ducto parotídeo, até a relocalização do ducto submandibular ou a neurectomia timpânica bilateral com secção da corda do tímpano, né, que é o nervo que inerva essa região aí, a inervação simpática da glândula, beleza? Bem, pessoal, na sequência vamos aí abordar a próxima patologia, que é a xerostomia. A xerostomia é um termo que se refere ao que se descreve como sensação de boca seca.
Como se trata de uma descrição que o paciente deve fazer, nós denominamos isso de sintoma, e os sintomas são eventos subjetivos. Essa condição ela tem associação com uma redução do funcionamento das glândulas salivares, isso que nós denominamos de hipofunção das glândulas salivares. Muito embora a literatura não faça essa relação de maneira restrita, porque tem alguns pacientes que podem fazer também essa descrição de que tem essa sensação de boca seca e necessariamente não tem hipofunção das glândulas, né? A queixa de boca seca ela é mais frequente em pacientes idosos, chegando desses idosos, né, que fazem consulta, a cerca de 25% que fazem essa queixa de boca seca. Entretanto, embora durante muito tempo fosse atribuída ao fato do próprio processo de envelhecimento em si ir reduzindo a atividade das glândulas salivares, atualmente a compreensão é diferente desta. Existe hoje a compreensão de que esses pacientes mais idosos, eles têm uma xerostomia associada mais ao uso de medicamentos, porque é mais comum que idosos, né, façam uso de medicamentos, principalmente aqueles crônicos, né, e que a gente sabe hoje também que o número de medicamentos que têm os efeitos colaterais potenciais de produzir a xerostomia é da ordem de mais de 500 medicações. Então, essas características de medicamentos que podem, inclusive, ser ingeridos de maneira associada, podem colaborar para que o paciente ele se queixe, né, de secura na boca e então tenha o diagnóstico de xerostomia. Do ponto de vista clínico, nós temos aí citado que é mais comum em mulheres e idosos e que a característica da saliva é que ela seja uma saliva espessa e com uma característica espumosa, ela fica com uma coloração esbranquiçada, né? A mucosa bucal ela se encontra seca e o dorso lingual pode estar fissurado. Nós vamos ter a atrofia das papilas filiformes, que dá esse aspecto de língua careca, né? E o paciente vai relatar dificuldade de mastigar e deglutir. Então, em linhas gerais, o paciente ele apresenta essa condição comum, né, de demonstrar essa perceptível redução do fluxo salivar, e a saliva presente tem essas características aí mencionadas, espessa e espumosa. E em relação ao aspecto seco aí descrito, nós percebemos durante o exame clínico, ao tocar na superfície da mucosa, que ela possui essas características no momento em que quando a gente toca a luva, ela parece de fato se aderir à mucosa, e isso é um aspecto de uma falta de lubrificação importante, tá? Esses relatos adicionais de dificuldade de mastigar, dificuldade de deglutir, também estão todos relacionados com o fato de que a saliva, além de lubrificar a mucosa bucal, ajuda a compor o bolo alimentar. Então, quando a saliva ela não lubrifica o próprio bolo alimentar, não lubrifica a cavidade bucal e não ajuda a compor o bolo alimentar, esses alimentos eles também podem se aderir à mucosa, assim como a luva, e isso é uma característica que está presente em pacientes que têm xerostomia. Duas pontuações curiosas a serem feitas sobre a xerostomia, elas dizem respeito aos casos em que os pacientes, mesmo na presença da queixa, quando você vai avaliar, né, você não vê as características descritas no exame clínico. Você não vê diminuição do fluxo salivar e nem diminuição da lubrificação da mucosa. Entretanto, o paciente tem a queixa presente de sensação de secura na boca. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, pacientes que, mesmo na presença das características clínicas citadas, não demonstram possuir a sensação de secura na boca. Tá? Então, existem essas características aí, essas observações a serem feitas. Tá? A diminuição desse fluxo salivar também aumenta a chance de instalação de infecções fúngicas. Então, aí nós temos postas que a xerostomia ela vai favorecer a instalação de infecções fúngicas, principalmente a candidíase, que é um fungo que está relacionado à microbiota bucal. Em condições de normalidade, ele não se estabelece formando a patologia, mas na ausência de uma quantidade significativa ou suficiente de saliva, os agentes salivares que são protetores da mucosa bucal, eles vão facilitar a instalação dos fungos e o estabelecimento da doença.
bem como outro aspecto é o aumento da predisposição da cárie dentária, porque nós sabemos que a cárie dentária ela tem uma associação com a capacidade de tamponamento salivar, né? E bem como as trocas iônicas, o processo de desmineralização e remineralização do esmalte dentário que se dá em trocas com a saliva. À medida que a saliva reduz sua quantidade significativamente, esses processos eles vão ficar comprometidos. Eu gostaria de abrir parênteses aqui para um tipo específico de cárie dental que se desenvolve em pacientes que possuem tumores malignos, né, em região de cabeça e pescoço e que tem tratamento instituído de radioterapia. O tratamento radioterápico em região de cabeça e pescoço afeta significativamente o funcionamento das glândulas salivares. Geram processos de destruição do parênquima glandular, aumento da característica de fibrosamento da parte de suporte, na parte do tecido conjuntivo, que é o estroma, e em decorrência disso, nós temos o desenvolvimento de um tipo de cárie específica, nesse caso, que é a cárie de radiação. Então, a cárie de radiação, ela é uma condição observada em pacientes que fazem tratamento radioterápico, graças ao fato de que essa radiação ela vai interferir diretamente no funcionamento das glândulas salivares, tá? Então, aí nós temos aí a etiologia, né, que é a causa, então, é a não formação das glândulas salivares, que é a aplasia da glândula salivar, idade, fumo, paciente que faz respiração bucal, radioterapia bucal, algumas síndromes que reduzem o fluxo salivar, como é o caso da síndrome de Sjögren, que nós vamos à frente abordar, algumas medicações que têm efeitos adversos à xerostomia e infecção pelo HIV. Com relação ao tratamento da xerostomia, é sabido que esse tipo de tratamento é um tratamento considerado como difícil e geralmente a sua implementação e os seus resultados também não são considerados como satisfatórios, tá? Nós temos em farmácias salivas artificiais que podem ser, né, prescritas para o paciente. Nós também podemos orientar o paciente quanto à frequência e consumo de água. Então, o paciente ele deve ser orientado a fazer um consumo mais frequente de água para tentar manter o máximo possível, né, a cavidade bucal úmida, né? Podemos também sugerir ao paciente que faça o consumo de balas, e aí nesse caso elas devem, claro, serem sem açúcar, já que o paciente já tem uma redução da proteção que a saliva vai estabelecer no tamponamento, né, do pH ocasionado por micro-organismos que são micro-organismos que utilizam esses carboidratos como fonte para o seu metabolismo. Então, se nós indicarmos bala com açúcar, esse paciente vai ter um aumento de cárie, certamente. Mas as balas sem açúcar, elas também colaboram para estimular o aumento do fluxo salivar. Então, é uma opção que pode ser sugerida ao paciente. Caso essa xerostomia esteja associada ao uso de alguma medicação pelo paciente, é interessante também fazer contato com o médico que atende o paciente, que faz o tratamento de paciente para doenças crônicas, para avaliar junto com ele a possibilidade de substituir a medicação que o paciente faz uso. Porque se for possível a substituição por outro que não tenha como efeito colateral a xerostomia, o paciente pode se beneficiar do tratamento sem desenvolver esse efeito adverso tão desagradável e que interfere, né, na qualidade de vida do paciente. Caso contrário, se não for possível substituir a medicação, aí o jeito que tem é também manter os tratamentos que mesmo que não sejam totalmente satisfatórios, mas já vão trazer uma sensação de mais conforto para o paciente, né? Existe também a possibilidade de prescrever medicações para o paciente que atuam estimulando o sistema nervoso, especificamente o sistema nervoso parasimpático. Essas medicações, elas têm uma atuação similar ao que nós temos no sistema nervoso parasimpático, estimulando a salivação para a digestão. Então, nesse caso, essas medicações que são chamadas de cialogogos, elas são
denominadas dessa forma. Uma delas é a pilocarpina. Então, a pilocarpina aí que está sendo citada é um cialogogo, que se trata de um tipo de medicação que tem ação no sistema nervoso parasimpático e que atua estimulando o aumento do fluxo salivar, que no caso de xerostomia pode ser uma indicação, pode ser uma prescrição interessante para o paciente, tá? É importante também lembrar que pacientes com xerostomia, eles devem ser orientados a realizarem visitas mais frequentes ao dentista. E aí, nesse caso, pode ser também instituída terapia com flúor, que vai favorecer o fortalecimento do esmalte do dente, bochechos com clorexidina, que vão também atuar nos micro-organismos que estão relacionados com problemas periodontais. Então, esse conjunto de artilharia que a gente está lançando mão é necessário para o paciente, porque ainda que não seja 100% de resolução, mas vai certamente colaborar para restabelecer algum conforto que o paciente ele perde no momento em que ele desenvolve a xerostomia. Ok, pessoal, então agora nós vamos abordar uma patologia das glândulas salivares que se origina graças à presença de uma síndrome. Aqui nesse caso nós temos a síndrome de Sjögren, tá? A síndrome de Sjögren, ela se caracteriza por ser uma condição sistêmica, autoimune e de ocorrência crônica. Em sua manifestação, ela tem duas ocorrências principais, que são aí ditas a redução do fluxo salivar, que é também chamada de xerostomia, e a redução de produção de lágrima, que nesse caso se denomina xeroftalmia, também chamada de secura ocular, tá? Nos olhos, os efeitos são chamados de ceratoconjuntivite sica. E aí, como também está aí abordado, ela se apresenta em duas formas identificadas dessa desordem. A primeira é a forma primária. Na forma primária, o paciente ele tem apenas xeroftalmia e xerostomia e não apresenta nenhuma outra manifestação. Na forma secundária, o paciente tem todas as características da primária e ainda associada a estas alguma outra desordem autoimune. Eu poderia citar, por exemplo, uma artrite reumatoide ou um lúpus. Então, o paciente ele tem mais associações do que na condição primária, tá? A causa dessa síndrome ela não está definida ainda. Então, atualmente ela é associada a uma condição de influência genética no seu estabelecimento. Porém, não existe um estabelecimento de causa genética para a síndrome, mas uma influência de fatores genéticos para a sua ocorrência, tá? Clinicamente, essa condição ela não é considerada como rara, tá? O principal sintoma oral é a xeroftalmia, e essa intensidade ela é variável, e por isso essas características clínicas descritas para a xerostomia, elas estão presentes, todas aquelas que nós falamos a respeito, né, que é redução do fluxo salivar, saliva espessa, saliva com características de espumosa, mucosa bucal que adere no momento do exame clínico. Então, todas aquelas características clínicas que nós abordamos para a xerostomia, elas estão presentes aqui porque o paciente tem, na síndrome de Sjögren, a xerostomia, né? E uma parte considerável dos pacientes, chegando até a metade dos casos, pode apresentar um aumento firme das glândulas salivares maiores. E, geralmente o aumento ocorre bilateralmente. Ele pode ou não estar acompanhado de sensibilidade. Então, o paciente pode relatar que as glândulas aumentadas elas são sensíveis, mas isso não é regra, tá? Além também da presença das condições envolvendo a mucosa do olho, oftálmica, né? Então, o paciente ele vai desenvolver uma ceratoconjuntivite sica que vai descrever o decréscimo na produção por parte das glândulas lacrimais. E a gravidade, nesse caso, também é variável. Então, tanto a xerostomia quanto a xeroftalmia, elas podem ser leves, moderadas e podem ser severas. Aí o paciente se queixa de uma sensação semelhante à presença de areia nos olhos ou a presença de algum tipo de corpo estranho, né, que incomoda a visão dele. E a visão também pode estar embaçada, algumas vezes pode se apresentar dolorosa. Então, aí, nesse quadro aí, nós temos um resumozinho,
né, dizendo que as mulheres são mais frequentemente acometidas, geralmente pacientes adultos de meia idade, e aí 15% estão aí relacionadas com outras condições e desenvolvem o tipo de síndrome de Sjögren secundária, com metade dos casos desenvolvendo a tumefação das glândulas salivares. Aí nós temos também mostrando a ceratoconjuntivite zika, né? Isso aí é uma imagem aí que a seta aponta com a realização de um dos testes que são feitos para poder se identificar se há de fato estabelecida uma redução do fluxo lacrimal, tá? Além disso, o paciente pode ter pele seca e outras mucosas também ressecadas. Então, essa maneira de confirmar a redução do fluxo lacrimal se dá a partir da realização desse teste citado aí ao lado, que é o teste de Schirmer, tá? Esse teste ele é feito como? Utiliza-se um filtro de papel. Esse filtro de papel ele é estéril e ele é também calibrado, ele é com um padrão de distância entre esses risquinhos aí demonstrados. Isso aí serve para que a gente possa medir no tempo o quanto que a mucosa lacrimal vai umedecer o papelzinho. Se o padrão de umidade num período de tempo específico for muito abaixo, nós podemos fechar o diagnóstico de ceratoconjuntivite zika e de xeroftalmia. Tá? Então, se insere aí nas margens da borda lateral da pálpebra inferior esse filtro e a produção de lágrima vai ser avaliada pela umidade que esse filtro vai apresentar em um período de tempo, como eu já comentei. Então, esse diagnóstico é obtido quando são medidos menos de 5 milímetros em um período de 5 minutos, certo? E isso vai caracterizar uma alta sugestibilidade. Se for bem menor que isso ainda, nós vamos ter uma intensa secura. Essas características juntas, tanto de xerostomia quanto de xeroftalmia, levam o diagnóstico de síndrome de Sjögren e aí resta classificá-la como primária ou secundária. Pessoal, nós também podemos fazer avaliações laboratoriais para poder ajudar no fechamento do diagnóstico de síndrome de Sjögren, tá? Então, dos achados laboratoriais que são compatíveis com essa condição aí estão o aumento da velocidade de hemossedimentação, que é o aumento de sedimentação de eritrócitos, que a velocidade vai se dar de maneira mais alta do que em pacientes que não possuem alterações autoimunes. Nós vamos observar também que esses pacientes têm níveis elevados tanto de IgG, como está aí descrito, como também de IgM. A literatura relata que entre 60% e 75% dos casos os pacientes podem apresentar fator reumatoide elevado e nós temos também uma chance de em 75% a 85% dos casos, ou seja, um número grande de casos de pacientes que apresentam a presença de anticorpos antinucleares, que são condições típicas de doenças autoimunes, tá? Em relação ao diagnóstico histopatológico, nós temos a seguinte questão, né? O achado microscópico da síndrome de Sjögren, ela é a inflamação das glândulas salivares. E essa inflamação, ela se dá às custas da presença de células do quadro crônico, que são linfócitos. E também nós vamos observar a destruição das unidades secretoras das glândulas que correspondem aos ácinos. Então, aí está descrito como destruição acinar e infiltração linfocítica das glândulas salivares. Tá? Um teste histopatológico que é mais frequente utilizado se dá a partir da realização aí do que está aí descrito nessa parte de diagnóstico, que é a biópsia de glândulas salivares menores. Para sustentar o diagnóstico, é necessário verificar no histopatológico focos com 50 ou mais células de defesa do quadro crônico, no caso os linfócitos, dentro de uma área de 4 milímetros quadrados de tecido glandular. Esses números ou números maiores que esses fortalecem essa correlação aí para síndrome de Sjögren. E aí, para falar a respeito de como se trata esse tipo de condição, basicamente se fornece um tratamento de suporte. A secura ocular ela pode ser tratada com lágrima artificial
E também existe a possibilidade de indicar para o paciente um óculos fechado, mas aí, no caso, o paciente ele precisa de um acompanhamento oftalmológico, né? O acompanhamento odontológico ele é feito para dar suporte às condições de xerostomia, que é o mesmo tratamento já mencionado para a xerostomia, como nós já havíamos dito aí na condição aí passada. Então, esses pacientes eles devem ser monitorados com frequência, pois eles têm um altíssimo risco de desenvolverem linfomas. Para vocês terem ideia da chance aumentada, eles têm até 40 vezes mais chance de desenvolver linfoma dentro de glândulas salivares ou de linfonodos, se comparado com a população que não tem a síndrome. Pessoal, para finalizar o capítulo aí de patologia das glândulas salivares, vamos abordar as patologias das glândulas salivares, que são patologias tumorais, tá? Os tumores, eles constituem, sim, um importante capítulo da área do campo da patologia oral e maxilofacial. Eles são incomuns, porém não são raros, tá? Nós classificamos os tumores das glândulas salivares como benignos ou malignos. Obviamente, existe um número maior do que esses colocados aí, mas nós elencamos 3 para falarmos a respeito. Os demais, vocês farão lá o resumo estruturado e abordarão os demais, incluindo, tá? Então, nós vamos falar de 2 benignos, que é o adenoma pleomórfico e o tumor de Worting, e falaremos do maligno, que é o carcinoma mucoepidermoide, ok? Então, vamos lá. Bem, então vamos começar aí falando a respeito dos tumores que acometem glândulas salivares, e não poderíamos começar por outro que não fosse o adenoma pleomórfico, pelo fato de ser o adenoma pleomórfico o tumor mais comum de glândulas salivares. Para vocês terem ideia, esse tumor chega a ser 77% dos que acometem a parótida, até 68% dos que acometem a submandibular e até 43% dos que acometem as glândulas salivares menores. Então, de fato, quando se tem neoplasia de glândula salivar, mais frequentemente o tumor em questão é o adenoma pleomórfico, que é um tumor benigno, tá? Esse tumor ele surge a partir da mutação neoplásica que se estabelece tanto nas células dos ductos das glândulas, quanto das células mioepiteliais que também estão presentes nas glândulas salivares, tá? Ele tem como característica o fato de que microscopicamente eles se apresentam com uma grande diversidade histopatológica, tanto de uma lesão para outra, como dentro da própria lâmina de uma lesão só, do mesmo tumor. Ok? Então, clinicamente, o que se observa? Trata-se de uma massa firme, de crescimento lento e indolor, que acomete adultos jovens entre 30 e 50 anos, mais comum em mulheres, e a localização mais frequente quando se trata de parótida é essa localização que está aí nesta imagem, que é uma tumefação sobre o ramo mandibular à frente da orelha, tá? Então, em resumo, é um aumento de volume firme, indolor e de crescimento lento, e ele cresce lento porque então que ele chega a uma lesão dessas dimensões. É porque de fato é uma lesão que não é indolor, então muitas vezes o paciente, por desinformação, acaba não procurando o diagnóstico e espera que a massa atinja tamanhos grotescos como esse aí, até que se procure atendimento. Então, nesse caso aí, ele já chegou a grandes proporções, tá? No caso da parótida, a maioria se desenvolve no lobo superficial e se trata de um aumento de volume que se estabelece aí como esse, sobre o ramo da mandíbula à frente da orelha. Raramente eles vão causar paralisia do nervo facial e quando eles se iniciam, eles estão pequenininhos, são móveis, mas à medida que a lesão vai ficando maior, ela vai se apresentando menos móvel. Essa característica aí para os que envolvem a parótida. Cerca de 10% dos da parótida vão se desenvolver no lobo mais profundo e aí vão estar abaixo do nervo facial. Isso aí é um fator que vai tornar mais complexo o tratamento, né? Da cavidade oral, o local mais comum é o palato. 50% dos casos intraorais se dão lá no palato, mais na região lateral e posterior, né? E na sequência, nos lábios superiores e também na mucosa jugal.
No caso do palato, como se trata de uma mucosa bastante aderida ao osso, as lesões elas não são móveis. Porém, a superfície é lisa e o aumento do volume ele vai ter um formato mais arredondado. E, ao contrário, nos lábios e na mucosa jugal, as lesões elas têm características de mobilidade. Bem, como a gente já havia mencionado anteriormente, o aspecto histopatológico do adenoma pleomórfico ele não é simples, até porque existem várias possibilidades de a gente encontrar, né, um padrão arquitetural nas lâminas, uma variabilidade dentro do próprio tumor e de tumor para tumor. Mas, em linhas gerais, o tumor possui uma cápsula de tecido conjuntivo que vai circunscrever ele, mas em alguns casos essa cápsula ela pode não circunscrever completamente, então nós dizemos que tem uma circunscrição incompleta. Ou nós podemos também ter a presença de células tumorais infiltradas na própria cápsula. Tá? Nós vamos ter na região interna, dentro da cápsula, a mistura envolvida, aliás, pela cápsula, uma mistura de epitélio glandular e células mioepiteliais em meio a um fundo mesenquimatoso. Então, nós vimos que a estrutura de mesênquima é uma estrutura formada por células estrelares em meio a uma substância fundamental e fibrilas, e em meio a esse meio mesenquimatoso nós vamos ter epitélios glandulares e células mioepiteliais. E geralmente nós vamos ter a formação de estruturas semelhantes a ductos ou então estruturas semelhantes a cistos, nós chamamos de estruturas císticas. E também pode ocorrer estruturas que se formam na forma de ilha. Na forma de ilha, a região interna da estrutura é preenchida por células. Se não estiver na forma de ilha, está na forma de cordões celulares. Num outro tipo histopatológico que não está apresentado aí, as células mioepiteliais elas podem compor uma grande porcentagem das células tumorais e elas são vistas com um aspecto que é um aspecto chamado de plasmocitoide. Esse aspecto plasmocitoide porque ele lembra o plasmócito, que é aquela célula que tem núcleo excêntrico e que tem uma forma mais ovoide. O parênquima também pode exibir uma área de alteração eosinofílica e hialina. Nessa fotomicrografia aí, essa parte ela é vista abaixo, a região eosinofílica. Eu vou apontar aí com a seta para essa região eosinofílica e essas são as características histopatológicas do adenoma pleomórfico. Tá? Quando se refere ao tratamento, o que nós temos? A indicação é a remoção da lesão, é a abordagem cirúrgica. Né? No caso da parótida, se a lesão ela se estabelecer no lobo superficial, isso é mais tranquilo, porque a abordagem cirúrgica ela vai indicar apenas a parotidectomia superficial e nesse caso aí nós vamos tentar no processo cirúrgico identificar o nervo facial justamente para poder preservá-lo. Porém, se a lesão surgir no lobo profundo da parótida, que graças a Deus não se constitui na maior parte, é a menor parte, está indicado a parotidectomia total. Por que a gente não só remove a lesão e tem que retirar a parte da parótida ou a parótida integralmente? Justamente pelo fato do tumor ter uma encapsulação que às vezes não é completa, ou então pela presença de células tumorais que estão na cápsula. Então, em decorrência disso, para reduzir a possibilidade de recorrer, né, para ter um prognóstico melhor, nós vamos ter esse procedimento recomendado. No caso das glândulas submandibulares, a indicação é que se faça a excisão também da glândula submandibular. Para o caso do palato, a excisão abaixo do periósteo com a mucosa bucal incluída. Então, não precisa remover o osso adjacente e nem o periósteo, mas remove-se a lesão com a mucosa bucal que vai sobrepor a lesão, ela deve ser removida, tá? Com a retirada adequada da lesão, o que vai acontecer? O prognóstico vai ser muito bom, tá? E a taxa de cura pode ser considerada em torno de 95% dos casos. Ok, dos tipos de tumores benignos das glândulas salivares, nós
Pensamos aí 2 para falarmos a respeito. O primeiro foi o adenoma pleomórfico, né? Falamos a respeito dele enquanto da importância dele para as glândulas salivares, em termos de ele ser o mais frequente de todos. E agora nós vamos falar a respeito do tumor de Warthin, que é um tumor benigno que ocorre exclusivamente na parótida, né? A literatura até cita em outros locais, mas o Neville trata esse tumor aí como sendo um tumor exclusivo de parótida, sendo o segundo mais comum que acomete essa glândula, tá? Ele tem uma patogênese incerta. A hipótese mais aceita, ela preconiza que a lesão ela surge do tecido glandular que se forma dentro de um linfonodo. E aí, quando nós temos um tecido glandular se formando fora do local onde ele deveria se formar, nós consideramos que essa formação dentro do linfonodo é uma formação heterotópica. Por isso que ele é considerado como um tumor glandular heterotópico, que é formado dentro dos linfonodos da glândula por tecido glandular formado dentro do próprio linfonodo, tá? Ele é potencializado pelo fumo. Para vocês terem ideia, pacientes fumantes aumentam em 8 vezes as suas chances de desenvolver o tumor de Warthin. Aí nós temos as características clínicas citadas e uma imagem aí ao lado da lesão, certo? Então é uma massa nodular indolor também, que cresce também de maneira lenta, podem ser firmes ou flutuantes. Então quando se palpa a lesão, ela pode não se movimentar ou pode se movimentar, ela é flutuante. E a sua observação ela já é possível meses antes do paciente geralmente buscar o diagnóstico. Então, o paciente, às vezes, ele não se preocupa em buscar o diagnóstico quando a sua característica clínica já é perceptível, né? Então, ele espera que a lesão fique maior para buscar o diagnóstico. Então, a literatura descreve que já é possível a observação bem antes do que o paciente realmente buscou ajuda, né? Então, eles podem ocorrer bilateralmente em até 17% dos casos. Isso é uma característica específica aí desse tumor, específica ou especial aí desse tumor, pelo fato de que geralmente tumores eles acontecem em uma localização específica, eles não, a não ser que façam parte de síndromes tumorais, mas tumores isoladamente eles se originam como massas em uma localização específica. Esse aí apresenta uma porcentagem alta de se desenvolverem bilateralmente e até pelo fato de que eles têm uma tendência de serem estimulados pelo fumo. Então, esses pacientes tabagistas, eles estão associados com o aumento da possibilidade de desenvolverem um tumor de Warthin e desses tumores acontecerem bilateralmente, porque aí o fumo ele estimularia ambas as glândulas que tivessem esse tecido heterotópico dentro dos linfonodos, tá? Ele é mais comum em homens brancos e nós temos essa imagem em um resumo no quadro. Massa nodular indolor, crescimento lento, firme ou flutuante a palpação, na localização aí da glândula, próximo ao ângulo mandibular. Aí cita 14%, mas a literatura já chega a citar 17% bilateral e ocorre mais com idosos mesmo, né? Entre 60 a 70, a literatura chega a relatar 80 anos, mais comum com pacientes do sexo masculino e de cor branca. No histopatológico do tumor de Warthin, nós temos aí uma mistura de epitélio ductal e estroma linfóide. O epitélio ele é formado de 2 camadas de células, sendo que uma camada de células são células colunares altas. Essas células elas têm o citoplasma que se colore pela eosina, então elas são mais róseas. E essa característica ela é possível de ser vista com detalhe porque o citoplasma ele é bem abundante, tá? E o núcleo ele muitas vezes é um núcleo piquinótico. E a segunda camada de células são células mais cuboidais, tá? E o núcleo, nesse caso, ele vai ser mais vesicular. Então, são essas 2 camadas que formam o epitélio ductal. E a marcante quantidade de linfócitos presentes no estroma linfóide. O tratamento do tumor de Warthin é o tratamento cirúrgico, a remoção cirúrgica.
É um tumor relativamente fácil de ser retirado porque ele está localizado mais superficialmente. Ok, vamos concluir o nosso capítulo de patologia das glândulas salivares. Vamos falar de um tumor maligno das glândulas salivares. Escolhemos esse aí, o carcinoma mucoepidermoide, porque ele é o segundo a literatura, o tumor mais comum maligno que acomete as glândulas salivares, beleza? Bem, ele se apresenta clinicamente como uma tumefação assintomática que pode, em algumas situações de alto grau, produzir dor e paralisia facial, sendo mais comuns em crianças do sexo feminino. Essa aí é a condição extraoral, associada à parótida. Quando acomete a cavidade intraoral, aí ele acomete glândulas salivares menores e a sua localização mais comum é o palato. Aí nós vemos as duas condições clínicas de expansão, né? É uma lesão que produz um aumento de volume, e esse aumento de volume ele pode ser extraoral, quando acomete a parótida, e intraoral, no caso aí de glândulas salivares menores, o sítio mais comum intraoral é o palato. E no caso do palato, ele vai ser uma lesão flutuante. Vai ter uma coloração também alterada em relação à mucosa, quando ele se apresenta azul ou então um tom de vermelho. No que diz respeito aos padrões que podem ser visualizados para esse tipo de lesão do histopatológico, nós podemos ter graus variados de atipias, né? Nós podemos ter, na verdade, 3 graus de atipias: o baixo grau, o grau intermediário e o alto grau de atipia. Então, quando nós temos um baixo grau, nós temos formações císticas proeminentes, atipia celular mínima e proporção alta de células mucosas. Então, nós temos menos transformações atípicas nas células, o que faz com que elas lembrem, na sua arquitetura e na sua função, os aspectos de uma célula normal, ductal ou estromal, tá? E, no caso, à medida que nós vamos evoluindo nos graus, nós vamos observando mais alterações histológicas, né, histomorfológicas, e mais alterações funcionais. Então, no caso do grau intermediário, nós ainda temos a estrutura de formação cística e presença dos 3 tipos de células com predominância de células intermediárias. E quando nós temos um padrão histopatológico de alto grau, aí a formação ela deixa de ser cística e aí vai se apresentar como ilhas sólidas de células escamosas intermediárias. Aí nós temos uma modificação do padrão, né, considerável para os 2 anteriores, e nós vamos encontrar uma quantidade pequena de células produtoras de muco. Então essa presença vai ser infrequente, porque à medida que o grau ele vai se tornando alto, né, de indiferenciação, a célula ela vai se tornando cada vez mais distinta daquela célula especializada de onde o tumor surgiu, e ele vai perdendo a capacidade de se comportar de maneira similar à célula especializada do órgão em questão. Aqui nós temos um resumo para como deve ser feita a abordagem do tratamento dessa lesão maligna. Se o estágio ele for inicial, é necessária a remoção de parte da parótida, quando a lesão ela acometer a parótida, que é a parotidectomia subtotal, sempre tentando preservar o nervo facial. Em tumores mais avançados, não tem como preservar a glândula, porque, como trata-se de um tumor maligno, ele pode se infiltrar. Então, o seu padrão histopatológico, ele define se a abordagem ela vai ser mais conservadora ou mais radical. Se as lesões elas provêm de glândulas salivares menores ou derivam de glândulas salivares menores, é necessário fazer a excisão cirúrgica também com margem de segurança, tirar o osso próximo, principalmente se ele estiver envolvido, tá? Então, a abordagem ela é uma abordagem mais radical à medida que o grau vai se tornando mais avançado, porque atipias maiores vão sendo observadas, e essas atipias elas denotam uma capacidade mais agressiva da célula no que diz respeito à infiltração local e à infiltração para outros tecidos e metástase. Bem, pessoal, estamos aqui concluindo aí o nosso capítulo de patologia das glândulas salivares. A gente se vê em breve tratando de outros capítulos da patologia oral e maxilofacial. Fui!